Fala, meus amigos! Como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Café com a CLT. Aqui eu trato de assuntos do nosso dia a dia, cotidiano, sem aquele jargonês, sem aquela fala muito técnica. Aqui é mais um bate-papo que eu tenho aqui com vocês que me assistem, que me acompanham aí no YouTube, beleza? E hoje é o seguinte, eu vou falar sobre como é ser um procurador do município. Eu fiz aqui uma colinha com alguns pontos que são relevantes, que eu preciso passar para vocês. Queria conversar com vocês, trocar essa ideia aqui. E aí eu vou falar sobre a função do procurador, como que é esse cargo na administração pública, tá? No episódio anterior, eu conversei com vocês, né? Expliquei como que eu me tornei um procurador do município e hoje eu vou falar para vocês como que é realmente ser um procurador, o que que nós fazemos, os bastidores, como que as coisas funcionam dentro de uma prefeitura, no município. Então eu convido vocês a fazerem o quê? A pegarem o café de vocês, sentarem-se naquele local de aconchego que vocês têm aí na casa de vocês, que eu sei que vocês têm, porque eu tenho aqui na minha, e vamos acompanhar aqui esse bate-papo, tá bom? Mas antes, por favor, deixa eu dar um gole nesse café aqui que acabou de ser feito. Tá até sendo uma fumaça aqui, ó. Ah, é muito bom café, né? Eu adoro café, sou fissurado por café. Bem, vamos começar aqui batendo um papo, falando sobre o que é ser um procurador do município. Vejam só, as pessoas às vezes elas confundem o procurador do município ou advogado público. Tem municípios que têm denominações diferentes, mas procurador do município nada mais é do que um advogado público, tá? Nós não somos advogados do prefeito. Nós não advogamos para o prefeito, pessoa física. Nós somos concursados, prestamos um concurso e nós advogamos para a administração pública. Nós advogamos para o município. Nós que somos procuradores ou advogados públicos, queiram denominar da melhor forma, nós representamos o município. Nós defendemos os interesses da administração pública. Tá? Então, as pessoas têm que tirar essa ideia de que nós somos advogados do prefeito. Não, nós não somos advogados do prefeito. Tanto que, quando o prefeito ele tem alguma demanda pessoal ou ligada ao município, à administração pública, ele tem a sua assessoria particular. Ele contrata escritórios de advocacia para que defendam os interesses dele. Então nós, procuradores, nós não somos advogados diretos do município. Às vezes as pessoas confundem isso. Então nós não somos, tá, advogados do prefeito. Eu já queria deixar isso aqui claro, para as pessoas poderem entender um pouquinho melhor a função do procurador. E nós somos concursados, que nem eu comentei com vocês, e nós defendemos os interesses e representamos o município tanto judicialmente quanto extrajudicialmente. Então, nós temos os processos judiciais, mas nós também exercemos a nossa função como procuradores do município extrajudicialmente. Como? Numa audiência pública, às vezes vão ter sessões na Câmara dos Vereadores e nós precisamos comparecer. Tem certos temas que são sensíveis à população, que são sensíveis à própria administração, ao próprio município, e nós precisamos comparecer em determinadas sessões da Câmara dos Vereadores para poder falar e poder também explicar a parte jurídica. Porque muitas vezes existem situações que o
procurador, ele precisa estar presente para poder esclarecer dúvidas com relação a projetos de lei, às vezes reuniões também, nós somos convocados para poder participar, para esclarecer pontos e até para dar uma solução jurídica. Então, nós representamos o município tanto judicialmente quanto extrajudicialmente. Então, gente, a nossa função ela é muito relevante para o município. Os procuradores, a procuradoria, naqueles municípios que têm instituída a procuradoria do município, ela é independente, ela é autônoma. Evidente que a nossa função é dar a melhor solução, apresentar a melhor solução ou, às vezes, apresentar alternativas para que o gestor, que no caso é o prefeito, ou até um secretário de alguma pasta, ele tome a melhor decisão dele. Porque nós temos a liberdade e autonomia de dar os nossos pareceres, de conduzirmos algumas estratégias dentro de alguns processos. Evidente que nós precisamos prestar contas. Então, aqui no município que eu sou procurador, eu tenho o secretário, que dentro da Secretaria de Assuntos Jurídicos, aqui nós não temos procuradoria, tá? Não temos instituída a procuradoria do município, mas nós temos aí a Secretaria de Assuntos Jurídicos. E nela concentram-se todos os processos, não só processos judiciais, mas também aqueles processos administrativos que têm relevância para o município. Então, projetos de lei passam por lá para que a divisão competente dê o parecer falando se aquela lei ela é constitucional ou não é constitucional, se ela tem algum vício formal, se ela tem algum vício material. Nós temos também a parte de sindicância, que é a parte que apura as infrações disciplinares dos funcionários. Tá? Também tem a questão de apurar aí as infrações até de empresas que são contratadas. Então, tem todos esses detalhes. Então, realmente, a Secretaria de Assuntos Jurídicos aqui no município, e nós que fazemos parte, né, nós que somos procuradores, nós temos um papel muito fundamental na administração direta, a administração pública direta. E a gente faz diversas coisas, né? Que nem eu falei para vocês, aqui nós somos seletistas, então nós cuidamos das reclamações trabalhistas, tem processos administrativos, tem a parte civil, tem a parte tributária e tem a parte de consultoria, que é a parte que dá os pareceres, para poder orientar os órgãos da administração. E também tem a divisão de sindicância, que nem eu acabei de falar para vocês, que faz a apuração aí de infrações disciplinares, né, administrativas disciplinares dos servidores, tá bom? Então, nós aqui, a gente precisa dominar diversos temas, diversos assuntos, para a gente poder conseguir desenrolar aí, às vezes, uma inconstitucionalidade, ou um processo trabalhista, um processo civil, uma desapropriação, que aqui tem bastante. Desenrolar também aí a parte de execução fiscal, que nós temos uma divisão só de execução fiscal, em que o município ele executa, né, para rever os créditos que não foram pagos, IPTU, enfim. Então, assim, nossa função aqui ela é muito, muito ampla. Tá? Não obstante, aqui no município, nós temos 5 divisões. Quais são essas divisões? Nós temos aqui a divisão de contencioso trabalhista, na qual eu estou lotado. Nós temos a divisão de contencioso civil, nós temos a divisão de executivos fiscais, nós temos a divisão administrativo-tributária, que é a de consultoria, e nós temos aí a divisão de sindicância, tá? Então, é a divisão de sindicância de apuração de apuração de infrações e procedimentos apuratórios, tá bom? Então, nós precisamos lidar com muitas decisões aqui no município.
eu sou chefe, né? Estou, na verdade, né? Eu digo que sou, não, eu estou chefe da divisão de contencioso trabalhista. E eu vou falar até um pouquinho mais para frente para vocês, que eu deixei aqui na minha colinha para poder passar para vocês quantidade de processos, como que a gente faz aqui a administração desses processos, enfim, o controle, tá? Então, nós precisamos realmente dominar de tudo um pouco, tá? De tudo um pouco. A gente precisa realmente dominar um pouquinho de cada tema. Por quê? Porque hoje eu estou na divisão de contencioso trabalhista, mas pode acontecer de amanhã eu estar em outra divisão. Então, é sempre bom, né, os procuradores estarem o quê? Fazendo um rodízio entre as divisões. Isso aqui não existe. Mas eu, particularmente já fiz isso, tá? A única divisão na qual eu não fiz parte foi da de consultoria administrativo tributária. Essa, de fato, eu não fiz parte, tá bom? Tomar meu café, senão vai esfriar. Eu não fiz parte dessa. Já dei parecer, mas eu não fiz parte dessa divisão. Eu já fiz parte da divisão de contencioso civil, já fui chefe, na verdade, da divisão de sindicâncias. Hoje eu estou chefe da divisão de contencioso trabalhista, que foi a divisão que eu iniciei aqui no município. E aí, não fui também da de execução fiscal. Não, já fui também da execução fiscal, já fui. Já fiz parte da divisão de contencioso de executivos fiscais, tá bom? E tem muito processo lá também, viu? Então, assim, vocês percebam, né? Só pela essa introdução aqui que eu passei para vocês, o procurador do município, ele pode atuar em qualquer área dentro da administração pública. Nós podemos até sermos requisitados para prestar serviço, né? Mas para estar lotado numa outra secretaria, porque quando você presta o concurso público, você presta o concurso público para o cargo de procurador do município. Então você pode ser requisitado para trabalhar na Secretaria de Educação, na Secretaria de Administração, pode ser na Secretaria de Saúde, Segurança Pública. Então, você, quando ingressa no município, claro, via de regra, você vai trabalhar na Secretaria ou na Procuradoria. Então, no caso aqui, a Secretaria de Assuntos Jurídicos. Mas se você prestar um concurso para um município que tem a Procuradoria instituída, você, num primeiro momento, você vai ficar na Procuradoria. Mas nada impede, dependendo da lei orgânica daquele município, impede de você ir para uma outra secretaria, tá? Você sai da Procuradoria, você fica vinculado à Procuradoria, mas você vai prestar serviço lá na Secretaria de Saúde, por exemplo. Então, aqui, isso é possível, tá? Então, percebam, você tem que estar realmente ligado e antenado em diversos temas. Então, tem que saber um pouquinho de cada coisa. Mesmo porque, o que acontece? Às vezes, as divisões, elas se entrelaçam, né? Então, às vezes eu preciso pedir informações para a execução fiscal, às vezes a execução fiscal pede informações para a divisão trabalhista. Então, nós que somos responsáveis pelas divisões, nós temos que ter contato um com o outro, justamente para que o serviço ele consiga desenrolar e a gente não trave a máquina pública, tá? Então, ser procurador do município é isso daí, tá? Deixa eu ver se esqueci alguma coisa. Não esqueci nada. E tem que lidar também com aquelas decisões que têm um impacto direto com a população, que isso aí também é o mais importante. Claro que na divisão de contencioso trabalhista eu não faço isso, mas eu lido com decisões que vão impactar diretamente na folha de pagamento, vai impactar diretamente na vida do funcionário público, né? Incluindo a minha, que também sou funcionário público. Então, percebam, é muito importante a figura do procurador dentro de um município, do advogado público. As pessoas às vezes não dão muita importância para isso, mas realmente nós temos um papel fundamental na administração pública. Perfeito? Bem, passado para vocês o que é ser um procurador do município, eu vou aqui explicar para vocês como se tornar um procurador do município. Não obstante, eu já tenha comentado com vocês no episódio anterior como eu me tornei procurador do município. Mas aqui eu vou só
dar uma pincelada aqui, passar rapidinho sobre essa segunda parte para vocês poderem recapitular. Se você não viu o episódio anterior, por favor, depois você assiste lá, que ficou bem legal, tá bom? Enquanto isso, que vocês estão colocando o café de vocês aí, eu vou colocar aqui o meu café. Só um minutinho. Esse barulhinho é maravilhoso, né? Nossa senhora. Um cafezinho aí, aproveite e tome o seu também. Vamos lá. Bem, como se tornar um procurador do município? É simples, é estudar, passar no concurso. Não, olha só. De fato, você precisa prestar um concurso público. É o único meio de você se tornar aí um procurador do município. E aí, o que acontece? Quais são as exigências? Aqui, no município de Mogi Guaçu, que eu sou lotado, a exigência era você ter o certificado digital. Só. Mas tem alguns editais que eles exigem, alguns, tá, que eu já vi, exigem um tempo mínimo de advocacia. Então, você que está pensando em se tornar um procurador, começar a entrar nesse mundo de procuradorias, dê uma lida no edital para saber se tem algum requisito ou não. Quando eu digo requisito, é um requisito que não é normal, é algo assim, é exceção. Então, leiam o edital, vejam o que está sendo pedido ali no edital. Olha, precisa ter 2 anos, precisa ter 1 ano, não precisa de nada, precisa só ter o token, enfim. Leiam o edital, porque o edital ele é a lei do concurso público, tá bom? Então, feito isso, o que vocês precisam saber? Claro, além de vocês serem advogados, né? Já tem que ter passado tem que ter inscrição na OAB para poder ser um procurador do município. Então, passou na OAB, tá? Eu fiz também um podcast falando como eu passei na OAB. Se tiver curiosidade, recomendo esse meu podcast, tá? Que foi meu primeiro podcast que eu fiz aqui no canal. Então, o que vocês vão fazer? Passou na OAB? Perfeito. Quero ser procurador do município. Primeira coisa, tem certeza? Definiu? É isso que quer? Então, mãos à obra. Vai fazer o quê? Vai começar a estudar. Como eu disse no podcast anterior, eu peguei as principais matérias. Tá? Então, eu peguei o quê? Peguei direito constitucional, direito administrativo, direito civil, processo civil, direito financeiro, direito tributário. O direito trabalhista e o processo do trabalho, eu já exercia a advocacia trabalhista, então para mim foi um pouquinho mais fácil. Foi que nem eu falei para vocês no podcast anterior. Eu simplesmente li a CLT, li a lei seca, a letra de lei, tá? A lei seca. E fazia muita questão, né? As outras matérias, o processo civil, eu ainda conseguia desenrolar um pouco, porque eu via também no meu dia a dia. Eu tinha alguns processos cíveis e eu acabei não estudando tanto assim. Mas direito tributário, financeiro, administrativo e constitucional, essas matérias eu tive que realmente me debruçar. Por quê? Porque eu não via todo dia. Imagina, eu não via direito constitucional. Raramente, às vezes você, numa petição, você colocava lá um artigo da Constituição para poder tentar fazer o recurso subir, falar que teve violação direta à Constituição, mas só isso, tá? Eu não advogava diretamente com matérias constitucionais. E o direito administrativo, raramente também eu via, tá? Raríssimas vezes eu precisei ver a parte de direito administrativo. Um pouquinho de desapropriação, mas não passava disso, tá bom? E claro, vocês têm que ler também o quê? A legislação municipal. Por quê? Porque cai muita parte de lei orgânica e determinadas leis específicas daquele município que você vai prestar o concurso. Então, tem que ler também. Isso vai estar lá no edital. Então, você pegou o edital, vai estar lá matérias: direito constitucional, direito administrativo, direito civil, processo civil,
direito tributário, direito financeiro, direito do trabalho, processo de trabalho e legislação municipal. Você clica lá e vai ter que ler a lei. Batata que vai ter o quê? Lei orgânica. Vai ter que ter. A lei orgânica é a constituição, tá, do município. Então, vai ter que ler a lei orgânica. E às vezes uma lei ou outra ali local, alguma lei específica municipal que pode ser requerida no edital. Perfeito? Bem, a concorrência ela é grande, tá bom? Por que ela é grande? Porque tem alguns atrativos na carreira, tá? E um dos atrativos é a questão salarial. Por quê? Você tem um salário fixo e você tem também a questão dos honorários advocatícios. Nós recebemos honorários advocatícios. E às vezes até que uns honorários, assim, que dá pra, né? Dá pra ganhar um dinheirinho, tá bom? E de fato, realmente, os honorários acabam entrando aí mês a mês e acaba sendo variável. Então você tem o fixo mais os honorários, então realmente ajuda muito, tá? Além de você, claro, de você ter a estabilidade de ser um servidor público, tá? Para quem busca estabilidade, é uma boa, tá? E outra, dependendo do município, você tem uma carga horária de 4 horas. Aqui no município de Mogi Guaçu, a carga horária, quando eu entrei em setembro de 2018 aqui. Só que quando eu entrei, eles abriram um concurso para procurador do município de 8 horas. Uma jornada de 8 horas. Só que os colegas que estavam aqui, a denominação era advogado público e eles trabalhavam só 4 horas. Então, eles entravam às 7h30, saíam às 11h30. E nós entrávamos às 7h30 e saíamos às 17 horas. É puxado, tá? Com 1h30 de almoço. Eles não tinham hora de almoço, tá? Então isso foi até uma das coisas que a gente brigou bastante aqui com a administração, tá? A gente pediu ajuda aqui do secretário que tá na gestão. E nós conseguimos fazer o quê? Nós conseguimos reduzir a nossa jornada de 8 para 6 horas e eles aumentaram a jornada de 4 para 6. A questão é a seguinte, nós tivemos a redução de jornada sem a redução salarial. E eles tiveram o aumento da jornada e o aumento salarial. Para poder o quê? Para poder equiparar, né? Porque não podia deixar eles ganhando menos que a gente fazendo a mesma carga horária. E vice-versa, tá? Porque nós ganhávamos, né? O salário base era o dobro do deles. Só que esse pessoal de 4 horas, né? Esses advogados, né? Advogadas que estavam aqui, eles já tem muitos anos aqui. Então, eles já têm alguns benefícios. Então, aqui nós temos biênios, nós temos quinquênios, tem sexta parte. Então, essas pessoas, eles já tinham aí um salário base alto, tá? E aí, agora, eles... Tem uns que são até aposentados já, né? Só que eles se aposentaram antes dessa lei que saiu, salvo engano, foi em 2022, eu acho, 2021, 2022, eu não lembro. E a pessoa que se aposentar agora, a pessoa que completar o tempo de serviço, ela tem que se aposentar, ela não pode continuar no serviço. Então, eles aqui se aposentaram antes dessa lei. Então, eles continuaram trabalhando e vão continuar trabalhando até os 75 anos, que é a aposentadoria compulsória. Só que eles trabalhavam só 4 horas. Então, querendo ou não, é uma jornada boa, né? Você trabalhar 4 horas, ganhar um fixo, ganhar honorários. Você à tarde, muitos tinham escritórios, né? Outras pessoas davam aula. Então, querendo ou não, essa jornada de 4 horas é muito boa. E a de 6 eu não posso reclamar. Eu trabalhava 8, então hoje eu entro 7 horas e saio 1h15. Então, eu saio, venho para casa, me troco e vou fazer as minhas atividades extra curriculares, né?
Então, vou fazer outras coisas, produzo vídeo aqui para vocês, estudo, dou aula, enfim. Aí, cuido da minha saúde, vou pra academia, faço minhas coisas, entendeu? Então, eu acabo tendo mais tempo para poder cuidar de outras coisas que eu não tinha quando eu trabalhava 8 horas, porque trabalhar 8 horas é muito puxado. Entrava às 7h30, aí saía às 11h30, meio-dia para almoçar, voltava entre 1h e 1h30 e até às 5 horas da tarde. E antes, a gente fazia algumas horas extras, primeiro por causa da demanda do serviço, e outra, porque a gente às vezes queria compensar um dia ou outro, às vezes precisava viajar, então a gente tinha banco de horas. Temos banco de horas, né? Então a gente acabava fazendo algumas horas extras. E aí acabava saindo 6 horas da tarde. E aí você não fazia mais nada, né? Você saiu 6 horas da tarde, vai chegar em casa, vai estar morto, né? Eu chegava aqui esgotado. Então era o quê? Chegar em casa, tomar um banho, jantar e ficar no sofá, ver uma TV e dormir, né? Então realmente era muito puxado essa jornada de 8 horas. Bem puxada mesmo, tá? Mas graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu a redução. Então hoje nós temos o quê? Qualidade de vida. Nós temos qualidade de vida. Então quando vocês forem prestar concurso, analise bem o edital. Por quê? Porque às vezes no edital, eu lembro que eu fui fazer um concurso, salvo engano, foi para São Roque. E no edital tava assim, olha, tem procurador do município, jornada de 6 horas, mais os honorários, e jornada de 8, mais honorários, e mais uma gratificação de exclusividade. Por quê? Porque quando você trabalha 8 horas, você vai estar 100% exclusivo para o município. E eles pagavam um adicional de exclusividade. Pelo que eu me lembre, não sei se era 30% ou 40% nesse edital de São Roque. Existem outros municípios que fazem isso também. Então a pessoa trabalha 8 horas, mas ela ganha um adicional de exclusividade. Por quê? Porque ela não tem... Porque assim, eu tentei e não consegui. Eu tentei manter o escritório em São Paulo, olha que loucura. Eu trabalhava aqui, chegava final de semana, eu ia para São Paulo, chegava lá, ia na sexta mesmo. Muitas vezes eu saía daqui da prefeitura, 5 horas, 5h15, eu só levava um lanche e metia o pé para São Paulo. Chegava lá 7h30 mais ou menos. Para quê? Para eu poder, no sábado de manhã, no escritório trabalhando, com reunião, sábado e domingo, aí voltava domingo, uma loucura, tá? Fiz isso até janeiro de 2019, aí em fevereiro eu fechei o escritório. Por quê? Porque não tem condições, não dá. E mesmo aqui, você não consegue advogar, você não consegue ter um escritório. Não tem como, você sai 5 horas da tarde. Pô, você entra às 7h30, você sai 5 horas da tarde. Como é que você vai chegar ainda em casa e vai querer advogar? Não tem como. Não tem, é impossível, tá? Eu hoje advogo assim no particular, mas muito pouco. Muito pouco mesmo. Tem alguns processos ainda que eu tenho que estão sob a minha responsabilidade, eu dou andamento, mas falar para vocês que eu quero abrir um escritório à tarde para trabalhar, mas nem a pau, não vou, não faço, imagina. Não. Eu prefiro estar aqui passando informações para vocês, explicando para vocês, tentando ensinar direito do trabalho, precisa do trabalho, trazendo as notícias e tal, do que advogar, no particular. Pode acontecer? Pode. Não vou falar que não faria, né? Pode acontecer, apareceu um caso ali interessante, pô, vou ter um retorno bom, financeiro bom, aí é uma situação diferente. Mas fazer contencioso que nem eu fazia em São Paulo, eu tinha 500, 600 processos, não. Isso aí jamais, entendeu? Pegar empresa e tal, não. Isso aí, hoje eu não faço isso. Posso até prestar uma consultoria, tá? Mas eu ia pensar muito bem se realmente era isso que eu queria pra mim. Por quê? Porque é muito corrido, sabe? Hoje, com essa qualidade de vida que eu tenho, trabalhando 6 horas por dia, você, sabe, você repensa algumas coisas, né? Então, você fala, pô, vou fazer um conteúdo pra internet aqui, pô, vou dar uma aula. É uma coisa mais tranquila, né? Uma coisa mais soft, né? Low-fi, que nem o pessoal tá falando. Então é isso, tá? Então quando vocês forem prestar o concurso, prestem bem atenção no edital, tá? Pra poder prestar o concurso. Tem alguns concursos que tem segunda fase, tá bom? Tem esse detalhe também. Tem muita concorrência para concurso de procuradoria.
mas é uma excelente carreira. Eu vejo como uma excelente carreira, uma carreira promissora. Tem as suas mazelas? Claro que tem. Toda profissão tem suas mazelas, mas eu vejo que quem entrar, né, na profissão tem aí grandes chances de gostar e de se dar bem, tá bom? E aí, claro, né, uma dica que eu dou para vocês aí que estão começando a estudar ou pretendem estudar para provas de procuradoria, peguem os editais anteriores e estudem, tá bom? Peguem os editais anteriores, vão dando uma lida, não subestimem a lei seca, leiam bastante a lei seca, porque cai muita coisa. Hoje, claro que com essas novas teses vinculantes que nós temos, tanto do TST, STF, esses entendimentos, é bom sempre dar uma lida, tá bom? Por isso que eu trago para vocês nos meus vídeos o tema, as súmulas e as teses que são vinculantes àquele tema, justamente para vocês estarem o quê? Para vocês estarem ali atualizados, certo? Então, vamos continuar aqui. Vamos lá. Bem, como que é a rotina de trabalho? Rotina de trabalho. Se você acha que a rotina de trabalho no procurador é tranquila, vou pegar até mais um pouquinho de café aqui, porque agora vocês vão ver. Tá? Olha só, a rotina, ela é bem, como é que eu posso dizer? É bem dinâmica, tá? A rotina do procurador, ela é bem, não vou falar atribulada, mas é muita coisa para fazer. Então, vou falar como que é a minha rotina aqui. Então, eu chego lá às 7 horas. Nós temos um sistema, tá? Antes, em 2023, a partir de 2023, nós instituímos aqui eles deram um nome, Mogi sem papel, acho, Guaçu sem papel, Guaçu digital, perdão, Guaçu digital. O que acontece? Todos os processos de meados de agosto de 2023 para frente são digitais, porque aqui nós temos processos administrativos. Então, você é um contribuinte, você quer fazer algum requerimento, você tem que dar entrada num processo. Antes era um processo físico, você ia lá, tinha um setor de protocolo, você dava entrada como se fosse no fórum. Processo judicial, tá? Aqui na administração é a mesma coisa, você dá entrada num processo e aí vai para a secretaria competente. Então, de 2023 para frente, agosto de 2023 para frente, os processos eles são digitais. Então, a gente acabou com papel. Nós temos os processos antigos, e tem processo bem antigo, que são processos ainda físicos. Mas, hoje, nós temos o quê? Os processos digitais. Então, eu chego na secretaria, entro no meu e-mail, vejo se tem algum e-mail e tal, sempre tem um e-mail ou outro. Entro no sistema e vejo os processos digitais que eu preciso dar andamento. E aí vocês estão perguntando, mas Humberto, você não faz trabalhista? O que tem a ver com processo digital? O que você está falando? Vejam só, o que acontece? Quando a gente recebe uma reclamação trabalhista, eu recebo pelo portal da Procuradoria, no site do TRT, nós cadastramos a Procuradoria de Mogi Guaçu, e nós recebemos as intimações lá, tá? Tem o agrupador, né, do PJE, isso aí para quem da área trabalhista, bem específico, conhece, sabe o que eu tô falando. Nós temos o agrupador, eu entro lá e tem as intimações das reclamações trabalhistas. Quando eu tenho uma nova reclamação trabalhista, o que eu faço? Eu entro, eu baixo o processo inteiro, dou um despacho, né, converto tudo em PDF, abro e mando esse processo para abertura de processo administrativo. Por quê? Porque aí os processos administrativos eles vão ser instruídos com os documentos. Vocês estão conseguindo enxergar o que eu estou falando para vocês? Então, eu não sei como é que é em outras, quer dizer, em algumas procuradorias eu até sei como é que é, porque a gente troca ideia com alguns procuradores aqui dos municípios da região. Eu não sei como é que é no seu município aí, caso você seja procurador, ou caso você já tenha alguma demanda contra o município.
Mas, o que acontece? Eu baixo lá o PDF da reclamação trabalhista, eu faço um despacho, né? Converto esse despacho no Word, converto em PDF, junto e mando para abertura de processo administrativo. Abriu, vai lá para os recursos humanos, eu coloco data de prazo, ó, tem que devolver o processo em 15 dias, 10 dias, 20 dias. Esse processo ele é encaminhado para o departamento de recursos humanos, tá? Eles vão instruir vai instruir esse processo e vai vir com o relatório e eu faço a defesa aí e junto no processo trabalhista. Tá? Só que é o seguinte, aqui, para vocês terem uma ideia, eu tenho aproximadamente umas 5.000 reclamações trabalhistas. Aproximadamente, tá bom? É muita coisa pra gente dar conta. E somos em 3 procuradores na divisão trabalhista. Tá? O quadro geral de procuradores aqui do município, nós somos em 19. Tá? Só que um colega nosso está afastado, então, que era da trabalhista. Então hoje nós estamos em 3 procuradores para dar conta disso tudo. É muita coisa? Óbvio que é. Entendeu? Pra cacete, né? É muita coisa. E, claro, você tem 5.000 em andamento, fora os que vão entrando, né? Fora os outros processos que o pessoal dá entrada e aí vão distribuindo, aí a gente tem que abrir processo e tem que agendar audiência e às vezes o juiz está dando 20 dias para apresentar contestação, enfim. É uma loucura, tá? E fora outras coisas, né? São dúvidas que as pessoas têm. Então, assim, eu tenho muito contato com o pessoal que é do Departamento de Recursos Humanos. Então, eles sempre mandam e-mails perguntando, eles ligam. E claro, WhatsApp, né? Então, não consigo falar com vocês, não sabe se você tá na mesa, te mando o WhatsApp. Então, assim, é bem dinâmico o dia e é muito trabalho. É muita coisa. Tem questões do Ministério Público do Trabalho, tem coisas do Ministério do Trabalho, tem, às vezes, recursos que a gente precisa apresentar, apresentar recurso para o STF, para o TST, TRT, e tem audiência. As audiências, ainda bem, né? A maioria são online, então são virtuais, então a gente consegue fazer mesmo lá da Procuradoria, tem uma sala própria para a gente fazer audiência. Então, é muita correria, tá? É muita coisa. E tem também as outras divisões, né? Civil, execução fiscal, o administrativo, sindicância, tal, que também tem muita coisa. O volume é muito grande, tá? Por quê? É órgão público, é administração pública. Não vai fugir disso. Se você pensa em entrar numa administração pública, né, num concurso para procurador do município, achando que você não vai ter trabalho, você está enganado. Eu tô falando isso pelo que eu vivo aqui hoje, tá? E olha que Mogi de Guaçu não é um município tão grande assim. Deve ter hoje, 170 mil habitantes. Nós temos hoje aqui aproximadamente, acho que 3.500, 4.000 funcionários. Então, o trabalho é muito grande, é muita coisa, tá? Eu imagino municípios maiores, né? Você pega um município de São Paulo, Campinas, pô, deve ter coisa pra caramba, né? Então, assim, é muito trabalho, tá? É muito trabalho, você tem que ter controle de tudo, você tem que prestar conta pro secretário de assuntos jurídicos, você tem uma série de coisas, você é convocado para fazer reuniões, né? Que nem eu comentei com vocês no início desse vídeo, né? Desse podcast, desse podcast. Você tem que fazer reuniões com secretários, com prefeito, às vezes, né? Com outras pessoas, enfim. Aí você tem aqui as empresas, você tem empresa pública aqui, você tem o hospital municipal. Então, realmente é muito trabalho dentro de uma procuradoria, dentro do município, a função do procurador do município. Então, já vão pensando se realmente é isso que vocês querem, né? Porque eu digo para vocês, daqui o bicho pega. Tem semanas que, às vezes, quer ver? Foi na primeira semana de outubro. Primeira semana de outubro. Eu protocolei 17 contestações. 17 contestações em uma semana. Semana tem 5 dias, só fazia as contas aí, quantas contestações, uma média de quantas contestações por dia. Eu fazia e protocolava. A sorte que eu tenho estagiário.
E aí ele me ajuda fazendo o quê? Como algumas contestações são modelos, tá? Isso aí eu vou falar para vocês, porque é impossível a gente dar conta de 4.000 reclamações trabalhistas e ter que toda hora estar inventando tese, eu vou estar mentindo para vocês, né? E eu não tô aqui para isso, né? Pelo amor de Deus. Então, tem reclamações trabalhistas que é modelão mesmo, né? É modelo. Pega lá, por exemplo, a reclamação trabalhista em que o município ele é responsável subsidiário. Pô, já tem um modelo lá prontinho, entendeu? O que a gente muda, às vezes, é que nem... Eu já até fiz um vídeo falando sobre o tema 1118 do STF, que mudou recentemente o entendimento da questão do ônus da prova, da empresa... do funcionário que presta serviço para a tomadora de serviços e o município é terceirizado. Então a gente vai lá e muda, mas a estrutura, o esqueleto da peça está pronto. Às vezes você só muda o número do processo da reclamação trabalhista e o nome. E às vezes ali as alegações do reclamante. Um era jardineiro, o outro era recepcionista, o outro é auxiliar de enfermagem, o outro era operador de máquina, tal. Você só muda isso. E data de admissão e salário. Tá? Então, eu vou falar para vocês aqui que não, cada nova contestação a gente inventa uma tese. Impossível, não tem como, esquece. Não tem. E outra, na administração pública, você sempre vai ter casos iguais. A maioria dos processos são todos iguais. A maioria. Você muda uma coisa ou outra. Agora, claro, tem processos que são diferenciados, mas é a minoria. Então, por exemplo, aqui pega processos do sindicato que ingressa com ação civil pública contra o município. Aí é uma situação diferente. Aí você tem que ler, tem que estudar. Por quê? Porque você não tem um modelo. Agora, você pega lá, banco de horas. Tem 500 reclamações trabalhistas falando de banco de horas. Você não vai fazer para cada contestação uma tese nova. Não vai, você vai ter aquele modelo que você tem que fazer como procurador, aí a responsabilidade sua é se atualizar, é estudar. Isso é sua responsabilidade. Por quê? Porque saiu uma tese nova, aí tem aquele processo, aquelas ações que são padrões, né? Por exemplo, vou pegar o exemplo de banco de horas, tá? Pô, você já sabe que mudou. Pô, eu tenho 500 ações de banco de horas. Pô, então eu vou começar a mudar na contestação, vou começar a mudar a tese. Pô, no recurso, gente, vamos colocar isso aqui agora no recurso ordinário porque mudou o entendimento. Beleza. Mas também, se mudou uma vez, você não vai mudar mais. Eu vou usar aquilo ali durante uns 4 anos. Tá? Então, é isso. É volume? É volume. É trabalho? É trabalho. Fora a reunião que você tem que fazer, é ligação, enfim. Então, é puxado? É puxado. Tá? Tem alguns desafios? Claro que tem. Então, hoje, né, por exemplo, tem municípios que não tem essas divisões, tá? Eu conversei com um colega, eu não lembro de qual município que foi, gente, eu não tô lembrado. Mas lá, eles tinham uma divisão só para licitação e o restante dos procuradores faziam de tudo um pouco. Então, distribuía lá o serviço, eles tinham um esquema para distribuir o serviço, os processos, né? E todos faziam de tudo um pouco. Então, hoje você estava fazendo um processo trabalhista, mas estava fazendo um processo de licitação, de parecer. No outro dia estava fazendo um processo de desapropriação. No outro você estava fazendo uma exceção de pré-executividade, uma execução fiscal, enfim. Então, é tudo misturado. Somente uma parte que era separada, que era a parte de licitação. O restante das matérias, todo mundo fazia de tudo um pouco, tá? Aqui não, aqui nós somos bem específicos. Então, quem tá da trabalhista só faz trabalhista, quem é do civil só faz civil, quem é da execução só faz execução, quem é do administrativo só faz parecer, quem é da sindicância só faz sindicância, tá? E claro, a licitação fica junto com o pessoal da consultoria. E aí tem uma pessoa específica, tem um colega nosso que é específico para fazer licitação. Então ele só faz licitação. Então vejam, é muita coisa.
é bastante, assim, às vezes a gente fica até assoberbado aqui, viu? É intenso às vezes o serviço, mas você tem enriquecedor também. Você aprende muita coisa. Tá? Bem, agora vamos aqui bater um papo sobre desafios e vantagens. Claro, né? Nem tudo são flores, né, meus queridos e minhas queridas? Ser procurador do município não é para os fracos. Advogar não é para os fracos, né? Já dizia o nosso grande advogado Sobral Pinto, né? Que a advocacia não é para covardes, né? Mas vejam só. Desafios da carreira. Você tem muitos desafios. Você tem um volume muito grande de processos e às vezes você tem um número reduzidíssimo de funcionários. E eu já mencionei para você, né? 5.000 processos para 3 procuradores. Se vocês forem parar para ver, cada um ficaria aí mais ou menos com 1.700 processos, né? Cada um com 1.700 processos, 1.800 processos. Então, realmente é muita coisa, tá? É um pouco menos, né? É muita coisa, sabe? É muito prazo. Ah, mas órgão público tem prazo em dobro. É, meu amigo, mas a questão é que o volume é muito grande, né? Você tem audiências. Enfim, eu lembro que no ano de 2023, 23 para 24, no ano, nós fizemos aproximadamente... 2023, perdão. No ano de 2023, nós tivemos aproximadamente 500 audiências. 500 audiências, aproximadamente, tá? Isso em 2023. Em 2024, nós tivemos aí em torno de umas 400. Então, eram 2, 3 audiências por dia. Então é puxado, sabe? É puxado. Chega uma hora que você fica cansado, né? Você não chega a estafar, né? Claro, tem casos de colegas que tiveram burnout, né? Não aqui, mas em outros lugares, tá? Por quê? Porque é muita demanda, é muito processo, sabe? Advogado trabalha com prazo, sabe? Não é à toa que a advocacia é das profissões mais estressantes do mundo. É muito puxado, sabe? É prazo atrás de prazo. Você tem 500 processos na sua responsabilidade, você tem que dar conta de 500 processos, pô. E a publicação, aí você tem que entrar, e se você esquece de ver um processo, pô, da revelia, pô, é fogo, é difícil, sabe? Então, e outra, né? Tem, às vezes, até municípios que não tem uma estrutura muito limitada. Não tem uma estrutura boa, né? Aqui, a gente ainda consegue, pô, levar, né? Falta muito? Falta. Eu acredito que as coisas aos poucos vão melhorando. Pô, a gente já conseguiu uma redução de jornada, a gente tá brigando por outras coisas aqui, né? Alguns benefícios e tal, mas tem municípios que não tem uma estrutura muito boa, e isso que é complicado, né? Como é que a pessoa vai dar conta? Ah, tudo bem, o município é menor, tem menos problema. Não, nem sempre, né? A gente, nem sempre, às vezes tem problemas que são piores do que aqui. Ah, eu não conheço, mas eu imagino que seja isso. Por quê? Porque, infelizmente, órgão público dá muito problema, né? É complicado. Então, às vezes você que quer ser procurador, você tem que ter uma firmeza muito técnica, você tem que ter uma firmeza muito técnica e uma postura muito ética também. Tá? Porque você precisa... Porque, assim, às vezes, né, você tem situações que o direito e a política, elas se mesclam, né? Então, às vezes, você tem que tomar uma decisão que é, ao mesmo tempo, legal, mas que você tem que atender, às vezes, assim, você tem que ser um pouco político também, né? Você tem que ter uma certa politicagem. Eu não estou falando de politicagem no sentido de você quer ter uma vantagem. Não é isso que eu tô falando. Mas às vezes, você como procurador, você tem que pensar
que às vezes aquele seu parecer, você vai orientar o gestor, ele vai tomar uma decisão em cima daquilo que você colocou no papel que pode reverberar para a população. E vai ter o quê? Vai ter uma consequência política. Então você tem que pensar nisso. A gente não tem que ficar na nossa bolha só técnico, não. Às vezes você tem que sair um pouco dessa bolha da tecnicidade e você olhar um pouquinho mais a parte social também. Como isso vai reverberar na sociedade, na população desse município. Então é isso que vocês têm que ter em mente. Né? Então, por exemplo, nós tivemos um caso aqui que o sindicato entrou com uma ação civil pública, tá? Na Justiça do Trabalho. E a gente estava no meio de uma situação com uma categoria aqui do município que estava, assim, estava tendo uma negociação, né? Estavam negociando com a administração. E aí a gente conseguiu uma liminar no processo. O processo já estava quase findo já. A gente conseguiu excluir uma determinada verba na ação civil. E aí a gente falou, pô, e agora? O que a gente faz? A gente cumpre o que tá aqui ou não cumpre? Aí a gente chega e conversa com o gestor, né? E eu não tô falando nem do prefeito, né? A gente conversa com o assessor dele, né? O chefe de gabinete e tal, junto com o secretário de Assuntos Jurídicos e secretária de Administração, diretora, pega e conversa com o pessoal. Fala assim, gente, olha, tô com essa decisão aqui, irmãos, o que a gente vai fazer? Vai dar cumprimento agora ou vai esperar um pouco? Aí não, vamos esperar um pouco. Por quê? Porque às vezes é política, né? Às vezes o momento político não é adequado. Aí depois que conseguiu resolver determinada situação, aí tá, não, então a gente, não vamos cumprir, não, então, perdeu o objeto. Então, percebem, você tem que ter um certo jogo de cintura também, né? E aqui eu não tô falando, então quer dizer que você tem que fazer coisa errada. Não tem nada a ver disso daí, nada a ver, entendeu? É simplesmente uma questão de estratégia, tá? Lembrem-se, vocês são, que querem prestar o concurso, vocês vão ser o quê? Procurador do município. Então, o que vocês têm que fazer, o que é? Vocês têm que defender os interesses da administração. Vocês têm que tomar decisões que sejam boas para a administração. É isso que a gente faz. Tá? Então, tem horas, e às vezes até dentro de processos. Recorro ou não recorro? Faço isso ou não faço aquilo? São decisões que vocês vão ter que tomar. Bom, e as decisões que eu tomo todo dia. Todo dia eu tomo uma decisão assim. Recorro ou não recorro? O que eu faço? Seguro o processo mais um pouco, dou a entrada, não faço isso, sabe? Vou por essa linha de argumentação, não vou. Por quê? Porque, infelizmente, o que acontece? Às vezes, uma situação já vai cair na mídia, aí, enfim, aí vira uma bola de neve. Então, às vezes, você tem que ter uma certa cautela para falar e para fazer. Bom? Claro, todas as decisões que vocês tomarem, que é o que eu faço, tem que ser baseado o quê? Na legalidade. Sempre na legalidade, tá? Mas, de vez em quando, você tem que ter um certo jogo de cintura também, né? Não vai fazer burrice, né? Pelo amor de Deus, hein? Tá? Bem, e aí, aqui eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os bastidores e algumas curiosidades, né? Que sempre tem, né? Bem, muitas vezes você precisa explicar... É engraçado, né? O básico, que é a legalidade, para alguns gestores. Às vezes você tá falando uma coisa e a pessoa não tá entendendo. Porque eles acham que pode fazer tudo de qualquer jeito. E não pode fazer, gente. Não pode. Você tem que explicar legalidade. Olha, não pode fazer isso. Não se esqueçam que o município é um ente federado e ele está sob a égide do artigo 37, caput da Constituição Federal, que ele tem que obedecer os princípios da legalidade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade e da eficiência. Pô, tem que explicar isso pros caras, meu. Entendeu? Tem horas que você fala assim, eu não acredito que eu tô falando isso. Gente, tomar um cafezinho, né?
Fala assim, eu não acredito que eu tô explicando isso. Pois é, tem que explicar. Sabe? Você tem que explicar, não tem jeito. Tem horas que tem que falar, pô, tem que, sabe, às vezes pegar na mão e explicar, olha, é isso, não pode fazer isso, porque vai dar problema, meu amigo. Vai dar problema. Não obstante, lembrem-se, né? Legislativo e executivo são independentes entre si, mas são harmônicos, né? Às vezes falta um pouco de harmonia, né? Falta um pouco desse, né? Mas às vezes você tem que ser muito didático para explicar algumas coisas, né? Você tem que falar, olha, não pode. Por quê? Porque vai dar ruim. Não faça isso. Por isso que lá a gente documenta tudo. 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 Eu documento tudo que eu posso. Por quê? Porque depois vai falar, pô, mas ninguém me avisou. Não, não, avisei sim. Tá aqui o e-mail, tá aqui um ofício, tá aqui uma comunicação interna. Tá aqui no processo administrativo. Por quê? Pra depois não sobrar pra você, né, meu amigo? Nasci ontem, pô, não sou besta. Então, tem que ter esse feeling também, né? Tem que ser esperto, né? Não vai dar uma de bobo lá também não, né? Pelo amor de Deus, né? Porque às vezes o pessoal faz as coisas de uma forma totalmente atabalhoada, né? Então faz, pô, aconteceu, e agora? O que eu faço? Pô, agora já era, agora não dá pra fazer mais nada, né? Morreu, acabou. Entendeu? Então é difícil. E outra, claro, né? Às vezes querem passar uma situação, aí você pega e você já manda, ó, tá bom, você quer fazer? Tá, mas ó, vai responder por improbidade. Aí o pessoal, não, então deixa quieto, vamos fazer desse jeito que o doutor tá falando. Fala, então, tá vendo? Às vezes tem que botar pressão, né? Tem que botar pressão, porque, pô, você não vai deixar o cara se estrepar por uma burrice, né? Eu não vou falar burrice não, eu peguei pesado, mas por uma falta de conhecimento. Né, uma ignorância às vezes. Então você tem que explicar, ó, se você fizer isso, pode dar uma improbidade. Ó, vai vir um Ministério Público, vai cair matando em cima de você. Ah, não, então tá bom, então beleza, tá. Ó. E o que a gente sempre escuta, sabe qual que é? Aquela resposta, né? Ah, mas foi sempre assim, pois é, mas agora na minha vez não vai ser. Acabou, entendeu? Eu fui em 2024, foi 2024? Foi, 2024, no ano passado. O secretário, ele saiu de férias e me deixou como responsável da secretaria. Então, eu fui secretário por um mês. O que acontecia lá, isso pelo menos o que chegava até mim, né? Porque muitas coisas deixaram para falar com... Opa, deixaram, eu quase derrubando aqui o microfone. Deixaram para falar com ele, né? Com o secretário oficial, né? Deixaram para falar diretamente com ele. Aí... Tem umas coisas que vocês não acreditam, gente. Vocês, quando vocês entrarem, que eu tenho fé que vocês vão ser procuradores do município, quem quer prestar concurso para procurador do município, vocês vão ver umas coisas e falar assim, não pode ser, é impossível. Não só de pessoas que estão ali no dia a dia, mas às vezes de contribuinte. Eu tava de secretário, aí tô lá, na minha sala, trabalhando, né, fazendo minhas contestações, aí toco o telefone. O ramal, Humberto, trabalhista, bom dia. Aí a gerente do departamento de apoio administrativo, né? Que lá nós temos a Secretaria de Assuntos Jurídicos, temos as divisões, e lá dentro tem um departamento que é de apoio administrativo. Então, ela apoia a gente, né? Então, por exemplo, você mandar PA para fulano, processo administrativo para fulano, pra ciclano, faz isso, faz aquilo e tal, questão de precatório, enfim. Aí, ela falou assim, ó, tem um senhor no telefone que ele quer falar com o secretário. Eu falei, ah, tá bom. Converso com ele, né? Tô só substituindo, mas a gente troca ideia, não tem problema nenhum. Aí ele começou. Bom dia. Falei, bom dia. E com quem eu falo? Falei, com o Humberto. Você é advogado? Falei, sou, mas eu queria falar com o secretário. Eu falei, então, aqui eu tô substituindo o secretário. Ah, tá. Mas você é advogado? Falei, sou. Procurador? Falei, sim. Ah, tá. Não, sabe o que que é? É que eu recebi uma carta e eu queria pagar agora o IPTU. Eu falei, ah, tá bom. Eu preciso vir aqui e no cadastro imobiliário aqui, pegar a guia e tal. Não, mas é que vocês não me avisaram. Eu falei, como assim a gente não avisou? Não, vocês não mandaram e-mail, não mandaram nada. Eu falo assim, mas e como é que o senhor ficou sabendo? Não, porque eu tive que entrar pra pegar o IPTU. Eu falei, tá, mas o senhor tá em mora? Não tô não, vai vencer só no final do mês. Eu falei, tá aí.
Qual que é a dúvida do senhor? O que eu posso te ajudar? Qual que é o seu problema? Não, porque vocês tinham que ter avisado. Não tem uma informação no site da prefeitura que a gente tem que pegar o IPTU. Eu falei, mas... O senhor não falou que recebeu? Não, porque eu olhei na caixinha de correio, mas vocês têm que avisar que vai mandar. Eu falei assim, mas meu senhor, sempre foi assim? Aí eu falando que o gestor fala pra gente, né? Mas sempre foi assim. Aí eu peguei e falei pra ele. Falei, mas como assim? Eu não tô entendendo. O senhor recebeu? Não, eu recebi. Eu falei, então. Mas o senhor recebeu aonde? Não, eu recebi na caixinha de correio o IPTU. Eu falei, ah, tá. Então, mas qual que é a sua dúvida? Não, porque vocês têm que avisar, porque ninguém me avisou nada. Eu entrei no site da prefeitura, não tava avisando nada que eu tinha que entrar no site. Eu falei, tá, mas... Eu falei pra ele, me explica o negócio, meu querido. Vem cá. Você recebeu na caixinha de correio, mas o senhor tá pedindo pra avisar que tinha que entrar na internet? Eu não tava entendendo o que o cara queria dizer. Ele falou, não, olha, é um absurdo, porque vocês não trabalham tudo errado, vocês são tudo incompetentes, que não sei o que. Então eu falei assim, ó, meu senhor, vamos fazer o seguinte. O senhor tá atrasado com o IPTU? Ele falou, não tô. Eu falei, então tá bom. É isso que o senhor quer saber? Não é. Vocês têm que avisar as pessoas que a gente pode tirar pela internet. Eu falei, então tá bom, eu vou passar a informação pra secretaria correta e eles vão tomar as providências. Não, mas tem que tomar mesmo. Ó, sério, sem brincadeira, a gente ficou 20 minutos falando nisso. Passou. Isso era 9 horas da manhã. Pois bem. 2 horas da tarde, quem me aparece lá? O cara. Não, eu vim falar com o secretário. Eu falei, pois não, meu senhor, o que você quer? Aí chamei a diretora do departamento de apoio, né? Pra estar comigo, departamento administrativo de apoio, pra estar comigo, né? Tá. Ele começou a... Mesma coisa, não, porque eu não sabia que tinha que entrar na internet, aí eu recebi em casa, é um absurdo, porque depois eu fiquei sabendo que eu podia pegar pela internet, porque como é que eu vou fazer com os outros? Eu falei, pega pela internet, né? Mas vocês não avisaram. Eu falei, como não avisamos? O senhor tá sabendo? Não, mas eu avisei porque eu entrei na internet. Eu falei, mas então, é por isso, porque tá lá falando que é só entrar na internet pra tirar o boleto. Não, porque é um absurdo, não sei o quê, porque depois eu vou ter que pagar com juros, é um absurdo, que não sei o quê e tal, porque eu pago meus impostos direito, que não sei o quê, papapá, porque tá aqui, porque vocês mandaram pro endereço errado, não sei o quê. Eu falei, tá aqui, deixa eu ver. Aí eu falei, então vamos ver, só um minutinho. Chamei a chefe da execução fiscal. Falei assim, ó, ele tava devendo, ele, na verdade, tinha pago, né, um valor, mas o endereço estava errado. E isso é o que ele falou, né? Tá bom. E eu não entendi, foi nada que esse cara queria. Aí ele pegou peguei o endereço dele, que tava na folha, que ele tinha impresso, né? Tinha impresso até a execução fiscal. Aí chamei a chefe da execução fiscal e falei assim, vem cá. Ô, doutora, ele falou que mandaram pro endereço errado dele. E agora ele quer pagar. Que daí ele já tava falando outro assunto, que não era mais aquele que ele tinha recebido na casa, que tinha que acessar pela internet. Não. Uma loucura. Beleza. Aí ela foi, puxou e falou, não, ele não pagou nada não. O senhor tá devendo. Não, mas tô devendo que vocês mandaram pro endereço errado. Eu falei assim, ó, meu amigo, não posso ter. Aí eu fui ler e falei, só um minutinho, tá errado, tá? Pera aí. Peguei o telefone e liguei pro pessoal do cadastro imobiliário. Que é o pessoal que cadastra os endereços. Liguei, a mulher falou, não, o último endereço que ele apresentou foi esse daqui, ó. Apresentou faz um mês. Falei assim, ó, o endereço que o senhor apresentou aqui, ó, faz um mês. Ah, não, mas eu mudei. Falei, mas você mudou e não avisa? Mas eu precisava avisar. Falei assim... Precisava? Aí ele já começou a mudar a conversa, né? Falando, não, é porque eu não tive tempo, porque tem que entender, porque eu sou pastor, porque eu fico na igreja e tal. Falou assim, ó, meu senhor, deixa eu falar um negócio pra você. Olha só. O senhor me ligou, o senhor ficou 20 minutos falando de um assunto sem pé nem cabeça. Só o senhor falou. Eu não consegui falar absolutamente nada. Aí, na hora que eu ia continuar a falar, ele tentou me atropelar. Falou assim, não, peraí, agora o senhor vai me escutar. Só um minutinho. E eu, do jeito que eu tô falando aqui com vocês, eu falei com ele. Eu falei, não, agora só um minutinho que o senhor vai me escutar.
Veja só. O senhor tomou 20 minutos da minha manhã explicando o assunto sem pé nem cabeça, que até agora eu não entendi e não quero entender, porque eu não sei qual foi o prejuízo que o senhor teve. O senhor chega aqui 2 horas da tarde, já são 2h45. O senhor tá falando um assunto que não tem nada a ver com o que o senhor falou de manhã comigo. O senhor começou falando A e terminou falando Z. O senhor diz que recebeu uma intimação no endereço no qual o senhor não mora mais. O senhor mudou seu endereço, vai fazer 1 mês, que é o que está na notificação da execução fiscal. E o senhor está falando que mudou, não avisou e a gente ainda tem que ser responsável. Eu não estou entendendo o que o senhor está querendo. Ele mas eu não devia pagar. Falou assim, você está de brincadeira comigo, né? O senhor não quer pagar porque foi pro endereço certo e o senhor mudou e não avisou o município? Quer dizer, o errado somos nós por um erro seu. Então eu tô achando que o senhor tá de má fé, porque o senhor induziu a gente a erro, porque o senhor passou o endereço que o senhor não mora mais. E não é isso que eu... Não, você tá me interpretando errado. Eu falei, não, tô interpretando justamente isso. Vamos fazer o seguinte, o senhor vai pagar ou não? Eu vou, então tá bom. Chamei de novo chefe da execução, falei com ela, ela foi, chamou lá um funcionário, o funcionário foi, desceu com ele, pagou tal, enfim. Então, gente, ser procurador é isso. Você vai ter alguns embates, não só com colegas, né? Isso acontece também com colegas que sentam do seu lado, colegas que você, né, tem que lidar, mas com os contribuintes também. Tá? Não é só ficar lá no computador fazendo petição, copia e cola, que isso acontece, né? Indo fazer audiência, então, não é isso. Você vai ter contato direto com o cidadão. Você vai ter contato direto com muitas mazelas que vão afligir o cidadão do município que você vai se tornar procurador. Então, é desafiador. É desafiador? É. Mas vale a pena, tá bom? Eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja advogar, e agora principalmente na advocacia pública. Não me vejo também não fazendo o que eu faço aqui com vocês, que é ensinar um pouquinho do que eu sei sobre direito do trabalho e processo do trabalho, trazer nesses podcasts essas situações, coisas, né, que são do nosso dia a dia, para que vocês tenham como saber, e caso vocês queiram também ingressar na carreira, para vocês saberem como é que funciona, né? Lembre-se, vocês não vão se tornar pessoas políticas, tá? Mas você acaba vivendo num ambiente político, e aí você, querendo ou não, você precisa ter jogo de cintura, você precisa ser um pouco político, né? Para você poder desenrolar alguns problemas, para você resolver algumas situações, alguns conflitos, tá bom? Então, meus queridos, eu espero que vocês tenham interesse aí, tá? No direito público. Se você gosta de desafios, se você quer estabilidade, se você quer impacto social, se você quer advogar de forma pública, essa carreira é para você, tá bom? Espero que vocês tenham aí gostado desse podcast, tá bom? Eu vou trazer mais assuntos, tá? Esse podcast. Se você gostou, já deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, curta, comente e compartilhe. Manda para aquele seu colega, amigo que é concurseiro, que quer ser procurador do município. Mostra esse vídeo para ele e pergunta, é isso que você quer? Se for, você tá no caminho certo. Beleza? E com certeza, se você for aprovado, tenho certeza que você vai amar essa profissão de procurador do município. Tá certo? Eu vou ficando por aqui, tá bom? Mas não deixe de fazer os seus comentários e, claro, né? Um pouquinho de café, né? Nada melhor do que um cafezinho, né, não, gente? Tá aqui, ó. Vamos lá. Um forte abraço e até o próximo podcast, próximo episódio, hein?
Abraço, fui.